em vê-los cambalear sob o peso e não movem um dedo para ajudar. A vida deles são contínuos shows de moda, orações enfeitadas com mantas num dia e preces floreadas no outro. Eles fazem questão de sentar-se à cabeceira da mesa nos jantares, primam por posições de destaque e enfeitam-se com o brilho da bajulação pública. Colecionam títulos honoríficos e querem ser tratados por doutores e reverendos. Assustadoramente, esta é uma verdade que não ficou no passado. Assustadoramente, uma verdade cujos líderes querem fazer parte de uma elite influente, cuja liderança quer caminhar pelos corredores do poder, o poder que está além do Evangelho, o poder que resulta em manipular pessoas e massas. Infelizmente, ano eleitoral no Brasil é ano dos desmandos e da vergonha de um evangelicalismo vendido ao poder e desejoso pelo dinheiro. Eventos cuja reunião, ao congregar milhares de pessoas, tem um único objetivo: demonstrar poder. Era isso que Jesus dizia. Não vivem o que pregam. Não são discípulos do Filho do carpinteiro de Nazaré. Dizia Jesus: olha para mim e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração. A sociedade de Jesus na Palestina do primeiro século é o que nós chamamos de sociedade oligárquica ou aristocrática, onde um pequeno grupo, não só por dinheiro, mas também por linhagem, governam e dominam os demais. Um grupo oligárquico, aristocrático, do qual Cristo nunca quis fazer parte. Nunca quis ser amigo do sumo sacerdote do templo. Nunca quis participar dos seus jantares e dos seus encontros. Nunca quis fazer alianças ou caminhar juntos para compartilharem poder. Mas escolheu os oprimidos, os cansados, os explorados, os marginalizados, para fazer dos homens sem esperança o seu rebanho e os seus discípulos. Amém? Então não me venha dizer ou justificar por meio de argumentos não bíblicos, talvez de comportamento social, de que a igreja, para ser vista, de que a igreja, para ser notada, precisa caminhar entre os corredores do poder, precisa se fazer representar entre os corredores de uma oligarquia brasileira. A igreja de Cristo se faz ser lida, vista e notada pelo amor e a compaixão aos que estão aflitos, desesperados, angustiados e marginalizados. Ao serem vistos por aqueles que ninguém quer ver. Por abraçar aqueles que ninguém quer abraçar. Evangelho para Cristo é
É isso daqui, ó. Alimente, vista e acolha aquele que Cristo diz ser Ele mesmo. Quando deixastes de alimentar, de acolher a um destes pequeninos, deixastes de fazer também a mim, disse Jesus. O Cristo que não se identifica com a aristocracia de Jerusalém, o Cristo que não se faz representar pelas esferas de poder, ao contrário, que bradou e disse: ai de vós! Por que você acha que o crucificaram? Por que você acha que o mataram numa cruz? O mataram em uma cruz e o crucificaram porque ele denunciava a maldade, a perversidade, a desigualdade e o quanto os religiosos oprimiam em nome de Deus. Tim Keller, um respeitado teólogo, disse: jamais crucificamos alguém que seja politicamente correto. Matamos na cruz quem ameaça o nosso poder. Um sistema religioso, portanto, legalista, o que importa mais é a lei do que as pessoas. E por isso diziam Jesus: cria um sistema de ordenanças, um sistema de comportamentos, a versão contemporânea, que nos fazem como um animal de carga e que parecem se divertir, dizia Jesus, nos vendo cambalear por não suportar tamanho peso que nos é imposto. E dizia Jesus, e não movem um dedo para nos ajudar. A segunda característica de um sistema religioso, repita comigo, sistema ritualista. O sistema ritualista é aquele cuja apresentação, cujos cerimoniais são incapazes de expressar amor e misericórdia. O ritual, o cerimonial, é mais importante do que as pessoas. A partir do momento que a igreja e a denominação se tornou mais importante do que as pessoas, é a primeira declaração que já não há mais Cristo naquela comunidade. Hein? O que é igreja para Cristo? Igreja para Cristo é onde estiver dois reunidos. Ali estarei eu no meio deles. Quando uma igreja se torna mais importante do que o olhar para as pessoas que ali estão, é a primeira demonstração de que é uma comunidade do qual Cristo já não faz mais parte. Porque não há igreja sem acolhimento. Não há igreja sem estender a mão. Não há igreja para Cristo sem amor e sem misericórdia. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 12, versículos 1 a 8. Mateus capítulo 12, versículos 1 a 8. Há um debate aqui. Há um problema em torno da guarda do sábado. O sábado e a guarda do sábado era o cumprimento de um cerimonial.
Era uma atividade ritualística. Deveriam, portanto, trabalhar por 6 dias e o 7º dia descansar e oferecer este 7º dia a Deus. Jesus discorda da maneira com que eles conduziam o sábado. Jesus os critica, dizendo que eles conduzem o cumprimento de um ritual, tornando o ritual mais importante do que as pessoas que ali estão, cuja representação deste ritual é incapaz de demonstrar amor e de demonstrar misericórdia. Vamos ler então Mateus capítulo 12, versículo 1 a 8, diz assim: num sábado, Jesus e os discípulos atravessavam uma plantação de cereal. Famintos, os discípulos descascaram algumas espigas e comeram. Alguns fariseus disseram a Jesus: seus discípulos estão quebrando as regras do sábado. Jesus reagiu: é mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar, que ninguém podia comer, senão os sacerdotes. Também nunca leram na lei de Deus que os sacerdotes, cumprindo seus deveres no templo, quebravam as regras do sábado o tempo inteiro e não eram condenados por isso? Na lei do sábado há muito mais que religião. Se vocês tivessem a menor ideia do significado daquela passagem da Escritura que diz: desejo um coração sensível, não um ritual inflexível, vocês não seriam críticos de detalhes. O Filho do Homem não é escravo do sábado, é senhor dele. Na sua Bíblia está escrito: ide, aprendei o que significa misericórdia quero, não sacrifício. Misericórdia quero, em outra versão, não holocausto. Jesus está citando Oséias capítulo 6, versículo 6. Ide e aprendei, diz Deus. Eu quero misericórdia, eu quero compaixão, eu não quero cumprimento de regras. Eu não quero o cumprimento do holocausto, o sacrifício de animais, quando o cumprimento do ritual me impede de expressar amor e misericórdia. O que Jesus está brigando com aqueles homens, dizendo: que sentido faz impedi-los de comer? Estão famintos. Porque não se deve trabalhar no sábado? Porque não se deve colher espigas no sábado? Então, para cumprir o ritual, eu os deixo famintos. E ele vai citar então a passagem do que aconteceu com Davi. No livro de Samuel diz Davi que ele estava faminto com os seus soldados. Chegaram no templo, pediram comida, não tinha nada senão os pães consagrados a Deus, os chamados pães da proposição, pães santificados a Deus. Sabe o que Davi fez? Pegou o pão de Deus e comeu. E Jesus falou: Davi está certo. Davi está certo, porque Deus jamais gostaria de ter um pão que custou a fome de homens necessitados. Deus jamais terá prazer num pão que a ele é oferecido, quando este pão é tirado da boca do faminto. Então Jesus diz: fez certo, deveria mesmo ter pego e comido todos os pães que estavam ali, porque estavam famintos. Como estão corretos meus discípulos? Vão comer sim as espigas, porque eles estão famintos. Aprendam o que Oséias pregou. Entre o sacrifício e a misericórdia, buscar a misericórdia. Entre o holocausto e o amor, Deus quer amor. Entre a importância da tua denominação, entre a importância da placa da tua igreja e o bem-estar de quem está ali, que seja o bem-estar das pessoas, que os abrace, que os acolha, que os assista na sua necessidade.
É injustificável na Bíblia Sagrada qualquer sistema religioso que, em nome de uma organização, passe por cima daquilo que Deus chamou como sua igreja, a comunhão daqueles que se reúnem sob o poder do nome de Jesus. Isso significa dizer que não importa para Deus quantos anos tem a tua igreja. Não importa para Deus há quantas décadas a tua igreja existe. Não importa para Deus o que o prefeito ou o que o governador pensa da tua igreja. Não importa para Deus se a igreja é capaz de acolher, de abraçar, de suprir a necessidade, de estender a mão ao necessitado, de demonstrar amor e misericórdia em suas atitudes e em seus comportamentos. Amém? Amém. Isto significa dizer, querido, e não falo isto para te agradar, falo isto por uma verdade do Evangelho. Mais importante do que a Delfa Vida, mais importante do que estar no Hotel Bourbon, mais importante do que a cadeira que você senta, mais importante do que qualquer coisa aqui, é você, em nome de Jesus. Amém? O que é feito aqui é feito para Deus, a partir do amor e da misericórdia que deve ser vivido entre eu e você. Porque esta é a verdade do Evangelho. Se nós todos saíssemos daqui agora e fôssemos para o canteiro central, aqui na frente do hotel, Deus iria lá no canteiro central junto com a gente, e Ele ficaria lá pregando a palavra, os cânticos e celebrando a adoração da graça e da misericórdia de Deus. É gostoso, claro, estar no hotel. É gostoso estar num ambiente em que um cadeirante não será constrangido, ninguém vai ter que carregá-lo no colo, que tem rampa para ele entrar, que tem elevador para ele entrar. É gostoso estar num ambiente em que uma pessoa idosa e que tenha dificuldade de locomoção não precisa usar a escada, ela tem um elevador que possa atendê-lo. É gostoso estar num ambiente que tenha ar-condicionado, que tenhamos o mínimo de conforto, que seja limpo, que possamos ir ao banheiro e encontrar o limpo para que possamos utilizar. Tudo isso é bom, mas nada disso é reino de Deus. É isso que eu quero que você entenda. É bom, só que isso não pode ser mais importante do que a igreja. Porque se estivéssemos na Amazônia, numa região tribal, debaixo de um pé de bananeira, a glória de Deus seria a mesma. A palavra de Deus seria a mesma. Seja, portanto, num piso de porcelanato ou granito de uma igreja, ou no chão batido de uma igreja no sertão do Brasil, é o mesmo Deus, o mesmo amor, a mesma verdade e o mesmo Evangelho, porque misericórdia quero, diz o Senhor, e não rituais, e não cerimoniais, e não sacrifícios, e não holocaustos. Vivemos uma moda de sacrifício, tudo para mover muitas igrejas evangélicas no Brasil é na base do sacrifício, do voto, da promessa, da campanha. Para Deus mudar, irmão, tem que fazer o sacrifício. Para Deus operar, irmão, tem que fazer o sacrifício, tem que fazer a oferta, tem que fazer a promessa, tem que fazer a campanha. E eu me deparo com Cristo dizendo: não quero sacrifício, não quero holocausto. Ide e aprendei o que Oséias
uma igreja de amor. Eu quero uma igreja de misericórdia. Eu quero uma igreja de compaixão, de olhar nos olhos, de estender a mão, de trazer para perto. Quantas campanhas Jesus fez? Mateus, Marcos, Lucas e João, contando desde o nascimento, a morte e a ascensão, por 4 vezes repetidas na Bíblia. Quantas campanhas Jesus fez? Quantos votos ele ensinou os seus discípulos a fazer? Quantos sacrifícios ele pediu? Dinheiro, então, esquece! Nem pensar! Voto por dinheiro não existe na teologia de Jesus. Nunca pediu um denário. Nunca pediu uma única moeda de prata, para que ninguém prometesse nada e fizesse voto nenhum. Aquele que vos pregar outro evangelho além deste, disse Paulo, seja considerado abominação. Pastor, você crê na campanha? Creio se Jesus tivesse feito. Iria crer se Paulo tivesse ensinado. Pode ler 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, pode ler Romanos, pode ler Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses, pode ler, procura 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Filemão, 1 Timóteo, 2 Timóteo, procura. Paulo nunca ensinou, nunca pediu um sacrifício em dinheiro para abençoar quem quer que seja. O dia que Simão, o curtidor, viu Pedro orando para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, Pedro se irou com Simão, o curtidor, quando disse para ele: quanto custa, Pedro? Quanto custa para ter esse dom que você tem? Eu disse: você não sabe de nada do reino de Deus. Sequer você tem parte com o Senhor, pensando dessa maneira. O que Pedro e João têm? Pedro e João têm o que a gente não tem. Porque a gente tem prata, a gente tem ouro. João não tem o que a gente tem com Pedro, e a gente não tem o que ele tem. E quando chegou o tempo, ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda para a glória de Deus. Aleluia! Qual é a riqueza do reino? Por quais valores Deus se pauta? E acabamos de ler Cristo dizendo: vai e aprenda primeiro. Misericórdia quero, e não sacrifício. Portanto, eu, Adriano, creria em todas as campanhas e em todos os sacrifícios que são feitos em nome de Deus. Se Jesus tivesse assim pregado, ou se Paulo tivesse pregado, ou quem sabe Pedro tivesse escrito em uma das suas epístolas, ou talvez João tivesse escrito no seu evangelho, ou nas suas 3 epístolas, ou talvez Tiago tivesse escrito na sua epístola, ou pelo menos Judas tivesse citado na sua epístola, mas eu lhe asseguro, nunca pregaram nada disso, e nunca disseram nada disso. Eu creio na Bíblia e não posso ir além do Evangelho. Mas, pastor, a irmã Joana fez o voto e deu. Pode descer um anjo do céu. Entendeu? Pode descer um anjo do céu.
irmã Joana não é anjo. E ainda que ela fosse anjo, a irmã Joana não vive no céu. E ainda que ela descesse do céu, a Bíblia manda que eu considere abominação. Só para você pensar, querido. Se a tua fé é pautada em milagre e não na Bíblia, milagre, o centro de Candomblé também está cheio. O kardecismo de mesa branca também tem várias operações espirituais que são passadas até no Globo Repórter na televisão. Quem já foi para Juazeiro do Norte? Embaixo da estátua do Padim Patsiço, embaixo da estátua do Padim Patsiço, tem um monte de muleta de milagre que foi operado em nome do Padim Patsiço. Se a tua fé é uma fé conduzida por milagres, eu não sei no que você crê. A minha fé é uma fé de Romanos 10 e 9. A fé que vem pelo e ouvirá a palavra de Deus. Isso não é ver milagres e nem seguir sinais. Depois em casa, Mateus capítulo 25. Naquele dia me dirão: em teu nome, Senhor, expulsamos demônios. Em teu nome, Senhor, fizemos maravilhas. Em verdade vos digo que lhes direi: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Logo, narrar milagres ou trazer contos e narrativas de nada vale se não estiver na Bíblia Sagrada, na verdade do Evangelho. Ao contrário, há textos e textos e textos da Bíblia que dizem: diga não a qualquer tipo de evangelho que não seja o Evangelho de Cristo narrado na Bíblia. Terceira característica de um sistema religioso: sistema religioso segregalista. Repita comigo: sistema religioso segregalista. O que é um sistema religioso segregalista? É aquele que cria, pela sua própria forma de ser, castas, classes diferenciadas dentro da mesma comunidade. Um sistema de valores, uma forma de pregar e de ensinar que divide as pessoas em agrupamentos, em classes, em castas, dentro da mesma comunidade. Abra comigo a tua Bíblia em Lucas capítulo 14. Versículo 7. Enquanto você abre a sua Bíblia, me permita algumas considerações para fazer sentido melhor na leitura. A gente vai começar a ler no versículo 7. No versículo 1, vai dizer que Jesus estava na casa de um dos principais dos fariseus. Um dos principais significa um dos líderes. Um dos líderes dos mais altos religiosos da sua época. Todas as 3 esferas de poder de Jerusalém da época de Jesus, que era o Sinédrio, o templo e as sinagogas, eram esferas de poder plenamente dominadas pelos fariseus. Então aqueles que exerciam pleno poder na época de Jesus, Jesus tem a honra, entre aspas, de ser convidado num sábado para comer na casa de um dos principais dentre os fariseus. Agora, dizendo para o judaísmo, convidar alguém para partilhar uma refeição no sábado, dentro do judaísmo é algo de profundo respeito, de profunda honra. Não se traz
para partilhar o pão da mesa no sábado, pessoas por meio da quais não haja uma profunda reverência. Jesus, portanto, vivia dentro deste mundo, em que convidá-lo para comer num sábado era, por parte do fariseu, uma forma de reverenciá-lo, de reconhecer a importância de Jesus. E por tentar estabelecer um laço de comunhão, o convida não para um almoço, mas para um almoço no sábado. Mas acontece um probleminha lá, indigesta no almoço naquele dia. Abra comigo a sua Bíblia 14, verso 7, então diz assim: depois disso, ele ensinou uma lição aos convidados ao redor da mesa. Percebendo que alguns disputavam o lugar de honra, disse: quando alguém convidar vocês para um jantar, não ocupem o lugar de honra. Alguém mais importante que você pode ter sido convidado, e o anfitrião dirá, na frente de todos os convidados: desculpe, você pode dar licença? O lugar de honra pertence a este homem. Com maior vergonha, você terá de acomodar na última mesa, no lugar que sobrar. Quando você for convidado para uma festa, sente-se no último lugar. Quando o anfitrião entrar na sala, ele dirá: o que você está fazendo aí? Venha para a frente. Você será motivo de comentários na festa. O que eu estou dizendo é que, se você andar por aí com o nariz empinado, vai acabar com a cara no chão.